Bom dia, primeiro ano, terceiro ano. A explicação aqui do movimento uniforme. Características: velocidade constante, aceleração igual a quanto? A zero. A equação do movimento uniforme, sorvete, tempo, velocidade, espaço inicial, espaço final. Isso aí não é novidade, né? O movimento uniforme é fácil, porque geralmente as questões é só para comparar a fórmula do sorvete. Agora, se ele pedir para você achar o espaço e o tempo de encontro, aí a gente vai ter que usar a comparação das fórmulas. Primeiro, descobrir a condição. Só vai haver encontro desses caras se quem estiver atrás tiver uma velocidade maior do que quem estiver na frente. Aí vai haver encontro. Se não, não vai haver, tá? Aí descobriu a condição, se vai haver, acha a equação de 1 e acha a equação do 2. Compara as duas equações de sorvete, ó, e você vai calcular o tempo de encontro. E depois, para calcular o espaço de encontro, só é substituir qualquer uma das equações. Nesse caso aqui, sempre vai haver encontro, por quê? Porque está um indo já encontrar o outro mesmo. Só que o V1 está indo para o lado positivo da trajetória e o V2 para o lado negativo. Então o móvel 2 tem velocidade negativa. Não pode esquecer disso, certo? Não pode. Nos gráficos aqui do movimento uniforme, nós temos esse gráfico subindo nessas três situações, a velocidade é positiva. Esse gráfico descendo nas três situações, a velocidade é negativa. Temos o espaço inicial positivo acima da linha do tempo, negativo abaixo e na junção igual a zero. A mesma coisa serve aqui, ó. Qual é a forma que nós vamos usar aqui? Sorvete. Se por acaso você quiser usar o dispositivo da tangente de alfa, que é numericamente igual à velocidade, você pega o ângulozinho aqui, vai ser cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é o espaço dividido pelo tempo, que vai dar quem? Velocidade. Mas eu aconselho vocês a seguir a fórmula, certo? Do sorvete, é mais fácil. Se o gráfico for da velocidade em função do tempo, você vai ter uma velocidade positiva, movimento progressivo, uma velocidade negativa, movimento retrógrado. Pela área dessa figura aqui, ó, que é a base vezes a altura, você encontra o espaço, que vai ser tempo vezes velocidade, ó, tempo vezes velocidade, e vai dar quem? Espaço, certo? Então você encontra o espaço que o móvel vai percorrer. Lembre-se que na realidade não existe velocidade negativa. A velocidade é considerada negativa porque o móvel ele caminha no sentido contrário da trajetória. Ou seja, se a trajetória vem para cá, para a direita, o móvel está indo para a esquerda, beleza? Lembre-se que a área ela é numericamente igual ao ΔS. Faltou aqui um acentozinho em área, vamos colocar, beleza? Aí nós temos aqui o seguinte, bom, é basicamente isso, o movimento uniforme. A gente já tinha feito essa explicação. É mais para revisar. O move nós temos uma velocidade variada, uma aceleração constante e diferente de zero, tá? Temos três equações, que é sorvetão, voato, Torricelli. Sorvetão e voato andam sempre juntas, porque as duas têm tempo uma para a outra. Já a equação de Torricelli, ela anda sozinha, porque ela não tem tempo para ninguém, tá? Então, por isso que ela anda só. Observação, para a mudança de sentido, sempre que houver mudança de sentido, para calcular o tempo da mudança de sentido, a velocidade final é quanto? Zero. Sempre que a gente quiser calcular o espaço para a mudança de sentido, certo? O tempo que ele passa pela origem dos espaços, perdão, ou das posições, no lugar desse S a gente coloca zero. Aí a gente vai calcular usando uma equação do segundo grau, que nós vamos usar aqui a fórmula de Bhaskara, que não é novidade mais para ninguém. Tanto alunos do terceiro ano como do primeiro ano já sabem, inclusive para os alunos do primeiro ano, eu expliquei isso em sala e fiz exemplos. Beleza, lindos? Toda vez em que o móvel frear, lembre-se, a aceleração será negativa. Por quê? Porque quando ele freia, a velocidade final ela é menor do que a inicial. Então, logo, quando esse cara passa para o lado de cá, ele passa negativo, mas como ele é maior, prevalece o sinal negativo. Por isso que a aceleração dá negativa, viu, lindos? Outra coisa que eu queria falar para vocês. Nos gráficos aqui, ó, nós temos um gráfico do espaço em função do tempo, boquinha para cima, aceleração positiva. Boquinha para baixo, aceleração negativa. Onde a parábola toca a linha do espaço, é o espaço inicial, tanto aqui e aqui, ó. T1 e T2 são os instantes em que o móvel passa pela origem dos espaços. Esse pontozinho aqui, ou esse, é o espaço da mudança de sentido aqui, e aqui é o tempo da mudança de sentido. Toda vez nesse ponto, ele muda de sentido. E aqui nesse ponto, obviamente, a velocidade vai ser zero, porque toda mudança de sentido tem velocidade nula, ou seja, igual a zero. Nós temos aqui, vamos usar a equação do sorvetão. Por que o sorvetão? Porque o sorvetão ele é usado justamente aqui, ó, no gráfico do espaço em função do tempo. Cada um no seu lugar, cada qual no seu quadrado, beleza? Então, no caso, o espaço em função do tempo, usamos o sorvetão. Velocidade em função do tempo, o nome já está dizendo, vamos usar voate. Os três gráficos subindo, a aceleração positiva. Os três gráficos descendo, a aceleração negativa. Aqui nesse ponto a velocidade é positiva, a inicial, aqui a velocidade inicial é zero, aqui ela é negativa.
A mesma coisa aqui, velocidade inicial positiva igual a zero e negativa. Vai depender do gráfico para a gente poder saber se ela é positiva ou negativa. A tangente de alfa, de qualquer uma dessas linhas aqui, ó, a tangente de alfa vai ser numericamente igual à aceleração. Mas recomendo também não usar. Eu acho melhor você usar a fórmula do Voat. Tá bom, lindos? Gráfico da aceleração em função do tempo. Se a aceleração é positiva, o móvel está em movimento, ele está acelerando, né? Se a aceleração for negativa, ele está freando. Acelerando, freando, tá? Pela área dessa figura da aceleração em função do tempo, a gente acha quem? A velocidade, tá certo? E lembre-se, queridos, se velocidade e aceleração tiverem sinais iguais, a aceleração, o movimento é acelerado. Se velocidade e aceleração tiverem sinais diferentes, o movimento é retardado. Isso é importantíssimo quando ele pede para fazer a classificação. Então lembre-se, ó, recapitulando, velocidade variada, aceleração constante, diferente de zero. 3 equações, essas duas andam juntas porque uma tem tempo para a outra, e essa aqui não tem tempo para ninguém, anda só. Para achar o tempo para a mudança de sentido, no lugar da velocidade coloca zero. Achar o tempo para a origem das posições, no lugar do espaço a gente coloca zero. E vamos usar a fórmula de Bhaskara, porque a equação aqui é do segundo grau, tá? Todo gráfico, aqui ó, todo gráfico que tem a boquinha para cima, a aceleração é positiva, para baixo, negativa, tá? Aí nós temos aqui, ó, o movimento aqui é retrógrado e ele é retardado. Por que retrógrado? Porque, como ele está descendo aqui o gráfico, a velocidade é negativa, então ele é retrógrado. Retardado porque, como a velocidade é negativa e a aceleração é positiva, os sinais são contrários, ele é retardado. Aqui ele sobe, ele é progressivo, e como a aceleração é positiva, ele é acelerado. Então aqui é progressivo, acelerado. Aqui velocidade positiva, progressivo, mais a velocidade positiva, a aceleração negativa, ele é retrógrado. Aqui ele desce, aqui ó, a velocidade negativa, então ele é retrógrado. Como tem o mesmo sinal, negativo e negativo, ele é acelerado. Então basta você se ligar nisso aqui que eu coloquei. Subiu, aceleração positiva, desceu, aceleração negativa. Tá certo? E aqui a aceleração é positiva porque ele está acelerando, a aceleração negativa porque ele está freando. Tenham cuidado com isso. E recapitulando aqui o MU, uma equação só sorvete, para espaço e tempo de encontro, montamos as equações de sorvete, cada um igualamos, tá? Agora tem que observar a condição. Quem estiver atrás tem sempre que ter uma velocidade maior do que quem está na frente. Nesse caso não precisa observar a condição porque os dois já estão indo um encontro do outro. Então fatalmente vai haver encontro, é só igualar as equações, certo? Aqui do espaço em função do tempo, a linha é reta, os 3 subiu velocidade positiva, os 3 desceu velocidade negativa. Sorvete, se quiser usar tangente, pode usar, mas não aconselho, tá? Aqui as duas velocidades são constantes, velocidade positiva progressiva, velocidade negativa retrógrada. Pela área a gente encontra quem? O espaço. Então é basicamente isso aqui, o que eu queria mostrar para vocês sobre o movimento uniforme e sobre o movimento uniforme variado, tá? O assunto já tinha sido explicado em sala para o primeiro ano também, para o terceiro ano, que vocês já tinham visto isso também no primeiro ano e já viram também em sala. Então, dê uma olhadinha, qualquer dúvida. Na quarta-feira, provavelmente, a gente deve estar fazendo uma aula ao vivo e vocês vão tirando as dúvidas, tá? Junto dessa aula vai a lista de exercícios, vocês vão respondendo do livro e qualquer dúvida a gente vai tirando no decorrer da semana. Beleza, lindos? Beijo para vocês, viu? Fiquem com Deus. Tchau.